E alunos do curso Técnico Mecânica, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de pneumática. Nessa videoaula nós vamos tratar do assunto de redes de distribuição. Vamos entender um pouquinho o que é isso, como funciona, né? Então nós vamos ver na aula as redes de distribuição mesmo, né? Algumas características, tá? E depois a unidade de conservação de ar comprimido, né? Um dispositivozinho que recebe esse nome, ok? Bom, o que seriam então as redes de distribuição? Já vimos o compressor, os reservatórios, tá? E agora a gente vai ver como que a gente leva o ar lá do compressor, lá do reservatório, até a minha ferramenta, né? Que é o que eu preciso para executar o trabalho, né? A máquina pneumática, uma ferramenta. Cada ferramenta, então, cada dispositivo, ele requer, né, uma quantidade de ar, né, para funcionar, tá? E essa quantidade de ar então chega lá através de linhas de distribuição, são a rede de distribuição, né? Mangueiras aí mesmo, tá? Tubulação, conexões, né? E aí tá alguns exemplos, tá vendo? O pessoal trabalhando com as ferramentas pneumáticas e elas sempre ligadas à rede aí de distribuição, ok? Bom, então nós temos dois tipos principais de linhas de distribuição, tá? A linha aberta, tá? E a rede de distribuição em formato de linha aberta, né? E a rede de distribuição em formato de anel fechado, tá? Vamos ver a em linha aberta primeiro, tá? Então ela tem essa configuração que está na linha, ela sai lá do compressor, né, do reservatório, tá? Percorre aí, né, dentro da nossa fábrica, da nossa área de produção, tá? Só que aí ela chega lá no final, ela é fechada lá. Então todas, estão vendo que tem esses tracinhos ligando nas linhas aí, cada tracinho desse é uma tomada de ar para uma máquina ou para um dispositivo. Então tem uma rede principal, tá? E ao longo da rede eu vou puxando as tomadas de ar para cada máquina que a gente tiver, né, na nossa máquina, tá? A vantagem desse tipo de formato em linha aberta é a economia de tubo. Vocês vão entender melhor quando a gente vê o anel fechado, tá? O anel fechado eu tenho que levar a tubulação até lá no final da fábrica, depois trazer uma outra tubulação e fechar aqui na frente. Então um anel fechado, né? Já em linha aberta eu só levo a quantidade de tubo até lá, então eu gasto menos tubo. Então essa seria uma vantagem desse formato de linha, né? E qual a desvantagem? O fim da linha fica prejudicado, ou seja, as máquinas que estão mais no final da linha, elas recebem uma quantidade de ar um pouco menor, porque as máquinas que estão no início da linha estão pegando, né, praticamente estão consumindo ar. Então eu posso ter problema com redução de pressão lá no final da linha. Já a linha, né, a rede de distribuição, formato de anel fechado, estão vendo aí pelas imagens, é uma linha mesmo fechada, né? A vantagem é que eu tenho a mesma pressão em todos os pontos. Então todas as máquinas, cada tomada de pressão que eu tiver, todas as máquinas vão estar sempre com a mesma pressão ali, né? Porque é um anel, não é isso? Só que a minha desvantagem seria um custo com a tubulação, né? Eu tenho um custo da quantidade de tubo que vai até lá no final e a outra quantidade que volta, né? Então essa eu gasto um pouco mais, por isso que na outra, né, em linha aberta, eu teria uma economia, isso seria uma vantagem, tá? Mas, né, porém, com esse formato, eu mantenho a mesma pressão em todas as máquinas, ok? Bom, as linhas de distribuição, elas têm que ter algumas características, né? Primeiro, a linha principal, que é a que sai mesmo do reservatório e vai percorrer toda a nossa empresa aí, ela tem que ter uma inclinação que varia aí de alguns livros, né, falam 0,5%, 1% até 2% de inclinação. O que é isso? Por exemplo, a cada 1 metro de tubo eu tenho que ter 1 centímetro de desnível, né? Então a cada 100 metros eu tenho que ter 1 metro aí de desnível, deve estar aproximadamente 1% de inclinação, tá? Por que isso? Porque a gente tem formação de condensado nas linhas. Apesar do condensado ser drenado lá no reservatório, né, isso é uma outra maneira de eu barrar a presença de condensado. Ao longo da linha eu tenho vários pontos que, né, o ar acaba saindo um pouco de umidade ainda, dissolvida no ar pelas linhas, né?
e aí a gente é mais uma barreira para evitar que esse condensado chegue na minha máquina pneumática, ok? E aí lá no final da linha eu vou ter um dreno também. Nota nessa primeira figura, ó, lá no final ela sai do acumulador, a linha principal vai lá em cima, tem a inclinação, e lá no final tem um outro dispositivozinho que é um dreno também. Então de tempos em tempos a gente vai lá e drena a umidade que tem na linha, tá? Então a linha principal tem que ter essa inclinação. Um outro dispositivo, uma outra maneira, são as tomadas de ar agora, as tomadas que eu pego da linha principal para mandar para a máquina mesmo, né? Essas tomadas de ar, elas têm que acontecer por cima da linha principal. E aí ela tem esse formato que a gente chama de pescoço de cisne, tá? Que é pegar por cima para que o condensado não caia na linha, não entre na linha. Então é mais uma barreira para evitar o condensado. E se vocês observarem nas imagens, ó, a linha mesmo que vai para a máquina, ela não é no final da linha de tomada de ar, ela é no meio, quer dizer, se tiver algum condensado ele cai lá para o final da linha, onde eu também tenho um dreno, né, esses purgadores aí, e também consigo tirar o condensado ali. Então, lá do compressor, né, do reservatório, até chegar na máquina pneumática mesmo, tem vários mecanismos, vários dispositivos, tudo para evitar que chegue umidade na nossa máquina, ok? Bom, e a unidade de conservação de ar comprimido, né? O que seria isso? Na área o pessoal conhece como lubrefil ou lubrifil, tá? O que é isso, né? Antes da minha ferramenta pneumática eu coloco esse dispositivo, tá? Ele é composto por um filtro, é composto por uma válvula reguladora de pressão, um manômetro e um lubrificador. Então o ar vai entrar pelo filtro, o primeiro ali, a conexão, ele passa pelo filtro. Se tiver alguma impureza ou algum resquício de umidade, esse filtro ele vai limpar essas impurezas e tirar a umidade. Com a válvula reguladora eu regulo a pressão que chega na minha ferramenta, então a pressão que vai continuar pela linha, dali para frente. Regulo, e com o manômetro eu vou lendo essa pressão que eu quero. Se eu quero 2 bar, 3 bar, né? Eu regulo na reguladora e vou analisando no manômetro, tá? E depois o outro copinho ali, ó, é o lubrificador. Esse copinho é cheio de óleo, tá? E à medida que o ar passa, ele acaba pegando um pouco desse óleo e levando para a ferramenta. Então lembra que tem algumas ferramentas que eu preciso ter óleo. É interessante que eu tenha óleo para lubrificar. Essas aparafusadeiras pneumáticas que o pessoal usa em borracharia para tirar pneu, então é importante ali que ela seja lubrificada, então o ar já leva esse óleo para dentro da ferramenta, tá? Se for uma linha que eu não possa ter óleo, aí eu não vou ter esse lubrificador, eu tiro ele, ok? Então essa é a unidade de conservação de ar comprimido, tá? Então vocês estão vendo uma imagem, uma foto real, e do lado vocês estão vendo o desenho, o símbolo, né, pneumático. Tem um símbolo esquemático e o simplificado. Então, no esquemático, a gente vê aí, ó, o símbolo de um filtro, então um triângulozinho com a linhazinha tracejada ali dentro. O triângulozinho ali embaixo, ali, que ele tem, está representando o dreno de água, né, de umidade, tá? O próximo símbolo, essa caixinha com a setinha ali no meio e uma molinha por cima, isso é a válvula reguladora de pressão. Esse reloginho que tem desenhado é o manômetro. E o último símbolo é o lubrificador, que ele tem só um tracinho em cima, tá? E embaixo nós temos o símbolo simplificado desse dispositivo, tá? Então a caixinha, o tracejado é o filtro, o reloginho do meio é a válvula reguladora e o manômetro, e aquele tracinho é o lubrificador, tá? Então essa é a unidade de conservação de ar comprimido, muito conhecido na área como lubrefil, ok? A gente vai ver agora o símbolo da unidade de produção de ar comprimido, tá? Então esse é o símbolo completo da unidade montada. Aqui nós podemos ver, né, a admissão de ar, tá? Logo depois da admissão de ar nós temos o filtro de admissão. Então o compressor ele aspira o ar por essa admissão e aí passa num filtro para não entrar impurezas, né? Acionando o compressor nós temos o motor elétrico, tá? E aí o compressor ele comprime e manda o ar para o reservatório, né? Lá no reservatório a gente vai ter o manômetro, que a gente consegue medir a pressão que está dentro do manômetro.
Logo depois nós temos uma válvula reguladora de pressão para saber qual é a pressão que eu vou mandar para a minha linha, consigo regular isso. E ali fechando o grupo de produção de ar, nós temos um engate rápido, que é ali que a gente faz a conexão com a nossa linha, né? Ok? Então esse é o símbolo completo do nosso grupo de acionamento pneumático, tá, pessoal? A unidade de produção de ar comprimido, ok? Bom, nós chegamos ao fim de mais uma videoaula, pessoal. Lembrando, qualquer dúvida, procure o professor tutor lá no ambiente online, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.